Sabe aquela fase da vida quando parece que você precisa sustentar um personagem que não te serve mais? Sabe quando parece que você está utilizando uma armadura que está tão pesada que ao invés de te proteger, parece que ela te sufoca? Aqui é o Raul Lamarca e em 11 anos de trajetória no mundo corporativo, eu fui de estagiário até CEO. E hoje eu vou falar um pouco mais dessas personas que não nos servem mais. Segundo o psiquiatra suíço Carl Jung, todos nós exercemos papéis sociais, personas, todos nós utilizamos máscaras. Mas ao contrário do que pode parecer, isso não é uma coisa pejorativa. São apenas um conjunto de funções que nós desempenhamos em todos aqueles papéis na nossa sociedade. O Raul, por exemplo, tem a máscara de filho, o Raul ele tem a persona de atleta, o Raul tem a persona de profissional. Todos esses papéis sociais se confundem, né, ali com o Raul. Mas entre todas essas máscaras que são desempenhadas socialmente, existe aquilo que o Raul é de verdade, existe aquela essência do Raul, aquela consciência do Raul. E é isso que a gente precisa passar a entender um pouco. Por meio do exercício das nossas personas, é muito natural que a gente construa um jeito de ser, um jeito de lidar com as coisas. E ao passar do tempo, esse jeito ele pode virar uma prisão, ele pode virar uma armadura. E para falar um pouco mais dessa história para vocês, de uma história pessoal que eu tive com relação a uma armadura que não servia mais, eu quero voltar para um momento onde eu estava mais no início da minha carreira. Eu tinha acabado de assumir a minha primeira posição como líder. Eu estava muito assustado porque eu tinha um senso de responsabilidade muito grande, não me sentia 100% pronto, mas a oportunidade chegou e eu tinha que desempenhar da melhor maneira possível aquela função. Quando você está numa posição de liderança pela primeira vez, é natural que você queira manter o sucesso e manter as coisas como eram da maneira que te levou até aquela posição. Quem era o Raul quando ele foi promovido para aquela sua primeira posição de liderança? Ele era o cara que resolvia tudo, ele era o cara que dava conta das suas tarefas, ele era um cara que tinha tudo no prazo, tudo tinha um calendário, tudo tinha um alarme, né? Ele fazia a gestão perfeita das suas tarefas e de todas as suas atividades. Qual é o problema desse modus operandi quando você vai exercer a sua primeira posição de liderança? É aí que entra uma dificuldade chave das pessoas que estão exercendo uma posição de liderança pela primeira vez. Porque você deixa de ser medido pelo seu trabalho como colaborador individual e você passa a ser medido pelo trabalho de outras pessoas. Deixa de ser sobre aquilo que você faz com suas próprias mãos e seu próprio talento e passa a ser aquilo que as outras pessoas fazem sob a sua orientação. Mas aí a gente entra numa questão: habilidades, princípios e valores. O triângulo da liderança. Quando você é somente um liderado, digamos assim, ou você é responsável somente pelo seu trabalho, você tem um conjunto de habilidades, valores e crenças. Esse triângulo de liderança, ele passa a ser bastante diferente quando você passa a ser líder de outras pessoas. Eu valorizo muito a questão do trabalho individual e eu gosto de chegar no meu escritório e ter tempo para fazer as minhas coisas. Você teve sucesso assim, sendo um colaborador individual. Mas agora que você lidera as outras pessoas, o ideal é que você passe mais tempo conversando com a sua equipe, dando orientação, ensinando as pessoas a fazer coisas que só você sabia fazer no passado, porque agora a sua responsabilidade ela é muito maior. Então eu sofri muito quando eu tive esse primeiro desafio. E aí, naturalmente, eu tive que passar a desenvolver habilidades muito diferentes daquelas que me levaram a ter sucesso naquele primeiro momento. A primeira coisa foi deixar de focar no meu trabalho individual. Eu precisava passar mais tempo com as pessoas. E aí acaba sendo um pouco irritante, porque você gosta que as coisas sejam feitas de forma perfeita. Mas se você quer que as coisas sejam feitas de forma perfeita, você precisa fazer você mesmo. Porque se você vai delegar aquela tarefa para uma outra pessoa, ela vai fazer do jeito dela, com base em como ela aprendeu, com base em como ela sabe fazer, com os recursos e com os talentos que ela sabe fazer. Então você não pode exigir daquela pessoa que faça a coisa do mesmo jeito que você faria, no mesmo prazo que você faria, com a mesma qualidade que você faria. Muito provavelmente essa pessoa está numa curva de aprendizado anterior à sua, e não cabe cobrar dela que faça as coisas no mesmo tempo e com a mesma qualidade que você. Pelo contrário, você tem que oferecer contexto, você tem que oferecer orientação, porque agora é por meio do trabalho dessa e de outras pessoas que você vai ser avaliado. No começo foi muito complicado para mim, eu batia muita cabeça, eu gostaria de ficar ali imerso nas planilhas, nas apresentações e nas análises que eu precisava fazer, mas com o tempo eu tive que entender que não era mais sobre o meu trabalho, era sobre o trabalho das outras pessoas. Tive muita dificuldade nesse primeiro momento, mas só quando eu passei a fazer essa virada de chave, e aí eu já estou falando de quase um ano, né, no meu primeiro desafio como líder, é que eu consegui de fato focar no desenvolvimento das pessoas e não só no meu trabalho individual.
Essa é a história de uma versão antiga do Raul que eu precisei sustentar durante algum tempo até que eu entendesse que ela não era mais necessária. Foi assim que eu consegui tirar a minha armadura de o colaborador incrível que dá conta de tudo para a nova posição, como diria o Carl Jung, a nova persona que permitia que eu pudesse focar não mais no meu trabalho individual e sim focar no desenvolvimento das pessoas que agora tinham minha responsabilidade. E você, em que estágio você está da sua carreira? Você é um liderado? Você está liderando as pessoas pela primeira vez? Que tipo de dificuldade você encontra? Você nota que tem comportamentos que você já poderia ter deixado para trás, assumindo novos comportamentos? Compartilha com a gente aí nos comentários. Não esquece de curtir, de compartilhar para aquele amigo que está querendo aprender sobre liderança e de se inscrever no canal.